Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Maria Fernanda e o assunto de hoje é como as tecnologias têm impactado na saúde das pessoas, mas não só na saúde física, como na saúde mental e social também. E para falar sobre isso, eu estou com 3 convidados, o Fábio, o Adson e um convidado especial, o Matheus. Bom, gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho para o pessoal e agradeço a presença de vocês, sejam muito bem-vindos à nossa mesa. Obrigado. Matheus, você primeiro ser o convidado externo, especial, então você começa. Bom dia, boa tarde para todos. Eu sou professor de Educação Física, bacharel e licenciado pela Unicamp. Sou pesquisador em Fisiologia do Exercício. Eu atuo na área de predição de variáveis fisiológicas. Em especial, trabalhei com aptidão cardiorrespiratória. E, adicionalmente, à minha carreira acadêmica, sempre pratiquei atividades físicas, fui atleta de 100 metros, modalidade de atletismo. Também atuo nessa parte como treinador até hoje. E de um resumo sucinto da minha carreira e formação, é isso. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de falar com vocês aqui. Eu sou formado em Engenharia de Controle e Automação, fiz mestrado na área de Engenharia Elétrica com ênfase em Inteligência Artificial. Atualmente sou aluno de doutorado da Unicamp na área de Ciência da Computação. E também sou entusiasta aí da área esportiva e é um prazer conversar com vocês aqui hoje sobre esse tema. Então, legal. Bom, não sou tão entusiasta assim da área esportiva, né? Não entendo muito bem, né? Mas estamos aqui para contribuir. Eu sou Fábio, eu sou pesquisador de saúde aqui no FIT, né? Eu sou farmacêutico de profissão e estou terminando o doutorado principalmente na área de sistematização de evidências científicas em saúde, né? Principalmente. Bom, muito obrigada. Para começar, eu gostaria de saber do Matheus, né? Como essas diferentes áreas da saúde, né? A física, a mental, a social, podem se beneficiar das tecnologias que ainda estão se desenvolvendo. Uma coisa que é importante da gente entender, primeiramente, é que rotineiramente a gente vai acabar entendendo a saúde, né, na população em geral, como simplesmente a ausência de doenças, né? Então, se a pessoa não está com nenhuma doença física, normalmente, as pessoas vão entender que ela é saudável. Mas se a gente for pegar pela própria definição da OMS, não é isso que é a saúde. Então, a saúde pela OMS é a situação de bem-estar físico, mental e social. Então, as abordagens que pensam pela saúde a partir desse momento, se não me engano, a OMS colocou a definição de saúde em 47, 48, faz um bom tempo, tem que pensar em abordar isso nesses 3 nichos, né? E, vulgarmente, a gente costuma pensar só nessa parte física. Então, vou dividir essa questão nesses 3 aspectos, né? No físico, no mental e no social. Mas, da parte física, vou começar por aí, que é mais sensível a todos, eu acho que a gente tem uma série de tecnologias que vem favorecendo isso, né? A telemedicina, os teleatendimentos. Então, isso favorece bastante a forma que a gente pode atuar à distância, né? Que, em função da pandemia, a gente teve um avanço muito grande desses processos e por uma questão de necessidade, né? Por outro lado, quando a gente... Vou partir para os 2 lados, a saúde mental e a social, tem questões que são mais complexas de serem trabalhadas aí, né? Porque aí a gente tem que pensar numa característica sociocultural que a gente tem aqui no Brasil, todas as dificuldades econômicas e financeiras, né, que as pessoas têm, e tudo isso traz uma complexidade grande de como que a gente vai intervir com isso a partir da tecnologia. Que a gente tem que pensar que toda tecnologia que a gente vai se dispor tem um custo, tem a necessidade das pessoas serem familiares com esse tipo de ferramenta para poder desenvolver esse trabalho. Então, quando a gente pensa na parte social, vou trazer aí também a saúde mental dentro disso, eu acho que também a telemedicina, esse tipo de coisa, com atendimento com psicólogo, por exemplo, é algo que pode facilitar bastante o acesso, porque, de novo, se a gente pensar por um viés de custo, para o próprio profissional, o custo dele fazer um atendimento virtual é menor. Sim. Sendo assim, a maior parte das vezes isso tende a ser um serviço mais barato, então a pessoa pode acessar esse tipo de coisa.
mas a gente tem mudanças culturais importantes para começar a acessar esse tipo de tema, né? Porque, assim, a saúde mental, ela tá muito em alta nos últimos anos, né? Principalmente com a pandemia, a gente teve um enfoque bastante grande nisso, porque o isolamento social foi algo que não acontecia há muito tempo. Então, isso faz com que as pessoas tenham aflorado muito mais essa parte. E até eu penso numa questão do quanto isso é reportado, né? Porque sem pensar em dados assim, mas vamos pensar, por exemplo, as pessoas já tinham muitos casos de depressão, de ansiedade, só que elas não reportavam isso como depressão e ansiedade. Então, elas vão entender aquilo como uma pessoa que estava chateada, a pessoa que estava triste. É uma subnotificação daquela condição. Né, então, isso quando se chega em alta para a grande mídia, que eu falei, para abordar todas essas pessoas, aí sim a pessoa pode começar a pensar, opa, será que isso que eu estou sentindo, essa tristeza profunda, essa condição é depressão? Sim. Então, isso começa a se notificar muito mais. E com o advento das mídias sociais e como as pessoas estão se integrando cada vez mais com a internet, isso facilita e mobiliza essas coisas muito mais rápido, né? Acesso, né? Então, você democratiza o acesso de alguma forma. Esse acesso que é uma das coisas que leva essa informação para todos, né? E pode fazer as pessoas começarem a pensar mais sobre a questão da saúde mental, saúde social, né? Com certeza. Mas, como eu disse, a gente ainda tem graves problemas, né, com a questão socioeconômica no Brasil, país muito desigual, né? Então, assim, quando a gente pensa em ações governamentais que seriam importantes para esse tipo de coisa, é difícil a gente colocar, por exemplo, na mesa a pauta da saúde mental com alguém passando fome, sabe? Então, óbvio que a gente tem que... Não justifica não atuar em nenhuma dessas áreas, né? Mas é que o próprio serviço público tem que atuar com alguma prioridade, né? Assim, a gente tem que ter algum foco, né? Tem que ter política pública para todas essas coisas, né? Inclusive para o acesso a essas novas tecnologias, né? Mas eu acho que tem possibilidades interessantes disso se acontecer. Porque, por exemplo, em certas regiões de difícil acesso, por exemplo, a gente poderia ter algum polo que trabalhasse com telemedicina para levar as pessoas. Assim, algo assim, como por conta dessa distribuição mais rápida, a gente poderia facilitar esse acesso às pessoas de forma mais barata. Então, e assim, até que tecnologias que não são tão evidentes quando a gente pensa diretamente disso, mas, por exemplo, drone. A gente pode ter transporte de material biológico através de drones, né? E isso facilita o acesso, facilita a velocidade que essas coisas podem chegar em dadas regiões. Então, esse tipo de coisa, mesmo que externa, não sendo tão próxima à área da saúde ali diretamente, faz muita diferença, né, para essas pessoas quando a gente pensa nesse acesso mais dificultado. Por outro lado, quando a gente olha para um extrato social que tem uma condição financeira melhor, essas tecnologias são maravilhosas. Você sabe que isso em saúde a gente chama de iniquidade, né? Então, assim, na saúde a gente às vezes tem muita tecnologia que quem tem dinheiro consegue ter acesso a ela, mas quem não tem dinheiro não consegue ter, né? E aí quando a gente fala de algum dispositivo, alguma tecnologia em saúde, uma das coisas que a gente vai avaliar enquanto política pública, por exemplo, é o quanto aquela tecnologia ela é acessível, né? E isso na saúde a gente chama de equidade. Então a gente sempre vai olhar para uma tecnologia, seja ela qual for, pode ser um medicamento ou de repente um drone que leva alguma coisa, sabe? Vamos pensar em vacina. Já imaginou o drone levando vacinas para uma população, né? E aí a gente pensa nisso, né? O quanto que o acesso está com equidade ou não, né? Tá tudo relacionado, né, na verdade. Quando a gente pensa num sistema tão complexo, né, como é toda uma população, a gente tem que pensar em todos esses aspectos, né? Tem tudo. Tem todos os tipos de situações. E principalmente, uma das coisas mais importantes também é as pessoas saberem que existe. Sim. Isso é uma coisa que é muito complicado, porque muitas vezes essas tecnologias ficam muito polarizadas. Então, é recorrente até mesmo quando você pensa no campo de pesquisa ou algo do gênero,
que tenha muitas coisas que fiquem naquele núcleo, sabe? Então, democratizar, como por exemplo o projeto que a gente está fazendo agora, né, nesse podcast, democratizar esse tipo de acesso à informação para outros veículos é uma coisa que pode trazer benefícios gigantescos assim, para a nossa população. Porque saber mais sobre isso é algo que pode mobilizar as pessoas para desenvolver isso de alguma forma. Tentar democratizar mais, né? Às vezes, é o que você falou, está concentrado para uma população específica ou uma classe específica que tem acesso àquele tipo de tecnologia. Aí, de repente, você pode ter um estudo para diminuir custo, para aquilo se tornar mais fácil de ser utilizado por mais gente, né? Mas eu acho que para os 3 aspectos da saúde, né, mental, social e a física, a gente só tem a ganhar com a adição de mais e mais tecnologia, né? Porque a gente consegue observar novos fenômenos como novas tecnologias, consegue perceber outras coisas que não necessariamente a gente ia conseguir ali só como um ser humano ali. Sim, né? é verdade. Até por uma questão de possibilidade física, né? Sim. Um médico consegue atender quantos pacientes num Sim, dia? sim. É verdade. Exato. Trazendo um pouquinho pro Adson, né, que a gente está falando aí dos avanços da tecnologia, eu acho que uma tecnologia que a gente tem escutado falar bastante é a inteligência artificial. Então eu gostaria de saber da sua opinião, Adson, né, como você acha que a inteligência artificial tem transformado o cuidado com a saúde? A inteligência artificial, né, antes de falar dela, acho que é importante conversar sobre algumas outras tecnologias que caminham em paralelo. Então a gente tem a questão de infraestrutura, né? Então na infraestrutura hoje fala-se muito da cloud, fala-se muito sobre IoT, né? E aí a gente vem vencendo surgindo com o advento aí da 5ª geração de redes, que é o 5G, a gente começa a ter possibilidades que antigamente a gente não tinha. Hoje o 5G ele trabalha com um conceito onde que você consegue criar estruturas virtuais dedicadas a um tipo de serviço. Ou seja, se a gente está pensando numa área da medicina, onde que você tem uma configuração, uma necessidade específica ali daquela infraestrutura, num 4G a gente não conseguiria, no 5G a gente começa a ver essa perspectiva, esse cenário. Outra questão seria justamente o IoT. O IoT, ele basicamente, a grosso modo, a gente pode defini-lo como a internet das coisas, né? Ou seja, o conceito principal é que as coisas estejam conectadas à internet, e se a gente pega um viés para o lado da nossa discussão, a gente pode considerar internet das coisas médicas, a internet das coisas do cuidado com a saúde, e esses dispositivos eles estão sendo cada vez mais rotineiros no nosso dia a dia. E como o Fábio colocou, a questão da disponibilidade numa amplitude geral, ela possibilitou um interesse maior na parte de inteligência, esse cenário de inteligência médica direto para o público. Seria como hoje eu estou aqui com o smartwatch, por exemplo. Nesse dispositivo a gente consegue fazer a leitura de pulso, batimento cardíaco, pressão sanguínea, entre outros, né? E isso é uma das portas que a gente tem de popularização desse cenário, né, de internet das coisas médicas. E aí que entra a inteligência artificial, porque a inteligência, para gerar inteligência, a gente precisa de dados. E dados são gerados nos dispositivos, nesses dispositivos que nós estamos conversando. Então, num cenário médico, por exemplo, onde que você tem uma necessidade de baixa latência, né? Uma comunicação onde que você vai ter aquela resposta num tempo real aceitável, então você ter primeiro uma infraestrutura que suporte isso. 5G está aí. Você ter uma rede, onde que hoje a gente fala de uma rede dedicada, rede para o corpo, né, para as áreas do corpo, que é WBAN. Então, essa rede ela possibilita que é uma rede dedicada para os dispositivos que são utilizados, entre eles. Pode ser um dispositivo vestível, pode ser um dispositivo que há inserção, né? Sim. Pode ser, enfim, é uma rede dedicada a isso, e esses dispositivos que geram os nossos dados, que a gente pode mandar para uma infra, como que é a cloud, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente, entregando um nível de conhecimento, um nível de inteligência para aquele sistema.
E aí eu acho importante, acabei pulando essa definição, mas é importante definir o que é inteligência artificial, né? Porque a gente pode imaginar, na verdade tem várias definições possíveis. A gente pode pensar no nível racional, humano ou racional, tá? Uma das definições seria, uma forma humana de analisar, seria tudo que é executado por pessoas que é considerado inteligente. Ou poderia definir ainda como colocar a nossa mente, realmente, a forma de pensar nas máquinas de forma plena e literal. Isso seriam algumas definições possíveis. E isso abre uma amplitude de diversas possibilidades de sistemas inteligentes. Mas fato é que hoje os nossos dados estão na borda, que seriam esses dispositivos, smartphone, smartwatch, vai estar lá na clínica, vai estar, enfim, em vários cenários, e a IA pode contribuir de forma colaborativa, entregando conhecimento, uma análise, uma predição em cima desses dados, né? Então, hoje a gente tem várias perspectivas nesse sentido, que eu acho que a gente vai bater bastante papo ainda, bater né, em sobre privacidade de dados, confidencialidade, né? Mas antes disso, eu queria saber um exemplo. Um exemplo? Você pode dar um exemplo, ou o Fábio, ou o Matheus, se vocês souberem, Tá. um exemplo de como a inteligência artificial está sendo usada hoje na saúde. Legal. Eu acho que algo que foi bem latente nos últimos tempos foi a própria pandemia, né? A pandemia ele trouxe um cenário que até então um cenário novo, um cenário onde que houveram diversos desafios em várias áreas e aí surge, né, de forma mais incisiva o conceito da telemedicina. Surgiu aí de forma mais incisiva também um cenário de distanciamento, um cenário de um diagnóstico com uma certa um diagnóstico com antecedência, né? Um diagnóstico onde você poderia ver, talvez, ali naquele paciente, uma evolução do COVID, né? E com a IA, ela conseguiu, né, fazer algumas análises clínicas daquele paciente e conseguiu, de forma a colaborar nesse momento social que foi muito difícil para todos, tanto na área de predição, né, da evolução do quadro daquele paciente, quanto na área de análise de imagens, verificando se realmente seria algo que comprometeria, né, a vida daquele paciente. Mas se a gente foca um pouco no cenário do esporte em si, eu acho que o smartwatch é um objeto que eu estou trazendo de novo aqui como exemplo, porque é um dispositivo onde que você, de forma amadora, né, você está ali, a pessoa gosta de treinar, gosta de correr, ela consegue ali ter o acompanhamento de como que está o seu rendimento, parâmetros clínicos daquele paciente, né, alguns parâmetros onde que ele consegue, de alguma forma, ali, gerar algum tipo de acompanhamento e tomar alguma ação em cima disso, né? A gente sabe muito que, por exemplo, num cenário de treino, o sono de qualidade é importante. Então, hoje, a partir desse dispositivo, obviamente, aí depende do equipamento, mas no meu específico, eu preciso do celular próximo, ele consegue verificar a qualidade do meu sono separado naqueles níveis, né? Então, são alguns cenários, né? Alguns cenários onde que aí aparece de forma mais presente. Uma abordagem muito interessante também utilizando a inteligência artificial na área da saúde é, por exemplo, a leitura de exames, né? Exames de imagem, esse tipo de coisa. É o que a gente mais tem visto, assim, uma evolução grande e rápida. Então, a gente tem uma evolução muito considerável nesse aspecto, como, por exemplo, para a identificação de câncer através de exames de imagem. E, assim, com boa acuidade, né? Que isso é uma coisa importante, né? Errar pouco nesse tipo de cenário é bastante Senão importante. ele acaba não ajudando. Se ele errar muito, ele não ajuda o clínico, ele atrapalha, né? Então, esse tipo de coisa que, por exemplo, sempre foi feito nos exames de imagem, tem alguém que vai avaliar esses exames e gerar um laudo que vai ser passado para o médico, e a partir disso ele vai tomar suas devidas ações. Mas a análise por inteligência artificial nesse tipo de caso é muito valorosa, porque a primeira coisa, ela pode analisar um volume, né, muito maior que qualquer técnico poderia fazer na vida. E muito possivelmente em algum tempo a gente vai ter uma precisão muito maior do que algum técnico.
Sim. Eu ainda não dispensaria a parte humana desse caso. Na verdade, ela nem pode ser. Assim, por lei, né, ela não, por enquanto, talvez a gente chegue em algum momento, né, o que você está falando, assim, talvez a gente chegue em um momento. Mas por lei hoje, né, se você vai utilizar uma IA para orientar, a gente fala para orientar um diagnóstico, né, porque sempre, qualquer decisão em saúde, se for clínica, né, que é o que o Adson estava dizendo, você precisa de um profissional que se responsabilize por aquilo, né? Então, sempre vai estar, no final, com uma supervisão de um especialista daquela área, né? A mesma coisa, por exemplo, na educação física, né? Por exemplo, numa academia, na sala de musculação, né, de uma academia, você precisa de um profissional ali para... Porque, assim, e aí você pode ter uma lesão, porque imagina que, né, aquela IA especificamente, ela não foi bem treinada, de repente, né, para te dizer como é que você tem que fazer melhor aquela série e tudo mais. Isso incorre num risco pro usuário, né? Mas eu acho que a gente, como você falou, eu acho que a gente caminha para um futuro. Espero que sim também. Eu acho que seria muito positivo, porque daí o que eu sempre falo, se o clínico, se o educador físico, né, se o médico, se o farmacêutico, se o enfermeiro ganha tempo da parte burocrática, né? Na verdade, se ele coloca esse tempo para uma inteligência artificial ou para uma outra tecnologia, ele ganha um tempo para fazer aquilo que agrega mais valor, que é estar com o paciente, né? Fazendo uma intervenção. Então, de fato, é um ganho muito grande. Né? Trazendo para essa área da atividade física, né, e da tecnologia também, hoje a gente tem esses e-sports, né, que são os esportes eletrônicos. E a gente também tem os esportes tradicionais, é claro, mas eu quero entender melhor como que funciona essa preparação, né? Eu pesquisei sobre esportes um pouco e eu vi que eles precisam ter uma preparação física também, apesar de ser jogos eletrônicos que a pessoa ali tá sentada, né, geralmente jogando, mas também há uma preparação mental que ele precisa ter. Então, qual a diferença dessa preparação para os esportes de hoje em dia, né, que é uma coisa que está surgindo há pouco tempo, para a preparação tradicional das atividades? Eu vou trazer alguns outros exemplos e eu vou caminhando para o esporte. Vocês já devem ter visto, né, esportes, por exemplo, tiro com pistola, arco e flecha, são esportes olímpicos tradicionais. Esses atletas têm grande parte da preparação deles com treinamento aeróbico, corrida, ciclismo, esse tipo de coisa. E não é tão intuitivo, por quê? Mas quando a gente treina a capacidade aeróbica, a gente tende a diminuir a frequência cardíaca. E isso num esporte de altíssima precisão, como é o tiro. Você fica mais calmo pra, de repente, fazer aquilo. Porque a técnica do arco e flecha, por exemplo, é atirar entre as sístoles do coração, né? Porque, assim, é pouco perceptível no dia a dia, mas cada sístole, né, essa contração do coração, a gente treme um pouco. Porque tem um aumento súbito de pressão, né? Você vai fazer isso aqui. Se a gente pensa num e-sport, que é um ambiente de alta ansiedade, porque tem uma tensão muito grande, né? E você precisa de movimentos finos, muito bem desenvolvidos. Esse tipo de coisa também é interessante para esse tipo de atleta, né? Então, tem uma série de coisas que a gente tem que pensar sobre o esportes, né? O que é o esporte mesmo na definição, Matheus? Assim, eu entendo muito bem. São jogos eletrônicos, né? Certo. Que tem cenário competitivo. E aí eles vão ter essa atribuição. Mas envolve movimento também. Não, o que eu falo de movimento é movimento fino, é mouse e teclado, por exemplo. Ou videogame. É jogo, tipo... Gente, eu tava imaginando que era tipo, sabe, uma coisa que você pegasse assim e você se movimentasse. Não, confundir com isso. Eu acho que deve ter alguns, assim, deve por exemplo, ter, Just né? Dance, alguma... Me veio na cabeça o Just Dance, exatamente isso. Algo assim, se ele tiver cenário competitivo, você tem a questão da movimentação. Mas eu falo, por exemplo, dos movimentos finos de mouse e teclado, console. Entendi. São mais populares, né, os jogos de futebol, tem alguns de combate de armas, né, enfim. Mas coisas que a gente tem que considerar sobre isso. Esses atletas, é importante que eles sejam minimamente saudáveis, né? Porque se a gente pensar como que eles se preparam, eles precisam ficar lá jogando. Então, como são atletas de alta performance, eles vão treinar muito, eles vão jogar muito, vão estudar muito sobre o jogo. Então, a gente vai ter uma característica de sedentarismo muito grande. Sim. Então, para mitigar esse tipo de efeito, é importante que eles passem por um treinamento físico. Porque se ele ficar doente, ele também não joga.
Com certeza. É uma relação que você está trazendo que, de fato, assim, não tinha... Para mim, a relação sempre foi... Quem tá aí fazendo o esporte, fazendo alguma coisa assim, é uma pessoa muito sedentária e acaba tendo muito pouca atividade física, porque tá muito tempo na frente do computador, Muito né? focado, E, na verdade, o que você está trazendo é muito importante. Quer dizer, pelo fato de você precisar de todo esse refinamento motor aí, né, para fazer isso, você precisa estar mais preparado fisiologicamente. Mas eu queria dar um adendo. Eu disse deveria. Mundo ideal, deveria. Porque, assim, eles deveriam passar por esse tipo de treinamento. Não digo que seja o caso de todos os atletas passarem por esse tipo de coisa, mas a gente pode pensar que a longo prazo, e em algumas equipes, por exemplo, mais bem estabelecidas, eles vão acabar passando por esse tipo de treinamento. Sim. Por exemplo, coisas que podem ser trabalhadas. Tempo de reação. É algo fundamental dentro do esporte. E, obviamente, eles precisam do tempo de reação específico. Porque tempo de reação é o tempo que você vai reagir a tudo, né? Sim. Então, dentro do treinamento, a gente tem um conceito chamado de especificidade, que é você treinar para aquilo que você quer fazer. Por exemplo, se eu quero correr mais rápido ou correr por mais tempo, eventualmente, dentro da minha preparação, eu preciso correr mais rápido, eu preciso correr por mais tempo. Senão você não melhora naquilo. Se eu tentar correr para aprender a nadar, não vai funcionar bem. Sim. Por outro lado, a corrida pode me ajudar em outros aspectos que envolvem dentro da natação. Então, em geral, quanto mais longe de competição a gente está, menos específico ao treinamento. Quanto mais próximo da competição, mais específico ao treinamento. Então, no esportes, eles vão ter uma parte específica, que é o jogo, e estudar as questões táticas e técnicas dentro do jogo. Mas eu acredito que seria interessante essa preparação física fora esse ambiente. Uma coisa que a gente pode pensar, por exemplo, saúde mental relacionada a isso. Com certeza. Porque, como eu disse, é um ambiente que o estresse fica muito intenso. Latente, né? Você tem uma ansiedade muito alta. Porque, querendo ou não, você tem a relação de necessidade de performance. Você fica muito tenso ali naquele momento. É muito cobrado, como qualquer outro atleta de alta performance. Então, a atividade física pode entrar como um auxílio potente nesse sentido de manter a cabeça desses atletas bem. Com certeza. A questão física é algo importante, que não é interessante que eles fiquem doentes. Porque isso também pode influenciar na performance deles. E, por outro lado, a gente também pode ter ganhos dentro de jogo com um treinamento físico. Como eu disse, por exemplo, treinamento para tempo de reação. Se vocês olharem, por exemplo, pilotos de Fórmula 1, eles são fisicamente atletas muito bem preparados. Eles têm que ser muito fortes, têm que ser leves, por causa da relação de força-peso no carro. E, por exemplo, eles têm um tempo de reação... Tem que ser surreal, né? É surreal o tempo de reação deles, porque eles estão fazendo ações a 300 km por hora. Né? Exato. Eu não teria chance nenhuma. Sem tempo de reação, você vai parar dentro dos pneus. Né? É muito legal essa relação que você colocou, porque eu nunca tinha parado para fazer essa relação entre o cara que tá ali na frente do computador, profissionalmente, jogando, competindo, né? E que ele se ele se cuidar, se ele cuidar da saúde, se ele praticar um esporte, se inclusive ele for para essa parte, para especificidade, conseguir trabalhar melhor o movimento motor fino, tal, tempo de reação, ele vai ganhar muito com isso, né? E ter longevidade, né? Uma coisa importante. Sim. Pegando esse gancho aí que a gente falou do sedentarismo, né? Eu acho que tudo tem os dois lados da moeda. Ao mesmo tempo que a tecnologia ela pode ajudar, né, nas questões da saúde, ela também prejudicou um pouco nisso, porque hoje em dia a gente já não precisa mais sair de casa nem para ir no mercado. A gente pede um delivery, chega na nossa casa, são compras online. Então, tudo isso a gente pode fazer do sofá da nossa casa, né? Então, acho que é uma coisa que colaborou muito também para o sedentarismo, né? E pensando nisso, eu gostaria de saber dispositivos, aplicativos, enfim, que podem ajudar na prevenção do sedentarismo. Começando pelo Fábio. Eu acho que a gente tem hoje, né, vários tipos de dispositivos que a gente pode dizer que ajudam no bem-estar, né? E assim, como eu sou mais da área de regulação, então quando vocês vão falando, eu vou pensando justamente nesse cenário de regulação, né? Então, por exemplo, quando eu falo de um dispositivo, um smartwatch, que está me acompanhando no meu bem-estar, na qualidade do meu sono e tudo mais, para regulação, isso não é considerado um dispositivo, um software ali que está embarcado naquele dispositivo que tenha que ser regulado, né? Então ele não é regulado pela Anvisa, né? Por quê?
porque eu não tô tendo nenhuma saída clínica, que a gente chama. Então, assim, você não está tomando nenhuma decisão clínica com aquele dado que está sendo trazido para o usuário, né? Agora, vamos pensar assim, já que a gente está falando de esporte, vamos pensar no aplicativo 1, que ele está apoiando ali na hipertrofia, né? Ele te dá uma série, você coloca lá seu tipo físico, tal, tua rotina, e ele fala para você, olha, você, para começar então, com essas condições, você vai começar com a série tal, tal e tal, para fazer hipertrofia, que é para ganhar massa muscular, né? Esse é um aplicativo que ele não precisaria passar por regulação, né? Óbvio que ele não vai, isso não significa que não precisa de um educador físico para acompanhar aquele usuário, aquela pessoa, né? Sempre vai precisar, mas ele não precisa passar pela regulação. Agora, se você tem o mesmo aplicativo que ele está dizendo que se você seguir aquele treinamento que ele está te passando, ou aquele procedimento que ele está te passando, vai diminuir a dor, aí ele tem que passar por regulação. Por quê? Porque daí eu tenho uma finalidade clínica, né? Então, na regulação, a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de qualquer tipo de dispositivo, né, é assim, qual é a finalidade? Então, dentro do esporte, é uma finalidade de garantir bem-estar, ou de ajudar no condicionamento físico, ou de apoiar naquela série que, né, ou uma pessoa que não seja esportista está fazendo, ou até um esportista, tá tudo bem. Quando eu falo que é para reabilitação, por exemplo, se eu tenho um aplicativo que vai trabalhar com atleta de alta performance, né? Aí, se eu quero, por exemplo, eu tenho lá no meu centro de treinamento um fisiologista, um médico do esporte, né, profissionais olhando para isso, que vai pegar aquele dado para fazer reabilitação, por exemplo, aí ele tem que passar pela regulação, né? Porque ele tem uma finalidade clínica, né? Então, assim, a gente tem vários exemplos, né? O que a gente precisa se perguntar é se ele se encaixa ou não na regulação, né? Então, assim, para ser bastante simplista, né? Se eu tenho uma finalidade clínica, ele tem que passar por regulação. E aí a gente tem classes de risco, que a gente chama, né? A Anvisa, aqui no Brasil, a gente divide em 4 classes, né? A classe 1, que é não invasiva, é um dispositivo não invasivo. Classe 2 já é um dispositivo que ele é invasivo, mas por um curto período de tempo. Você fala, aí eu tô falando de dispositivo médico mesmo, é uma tesoura cirúrgica. Ela é classe 2, porque ela entra em contato, mas ela sai, né? Sim. Se é um implante, aí já passa para classe 3. Se é um implante de sistema nervoso central ou sistema circulatório, é classe 4, né? E a gente também tem isso pro software médico, né? Então, quanto mais ele vai partindo para um diagnóstico, quanto mais ele vai partindo para uma decisão clínica, ele vai aumentando a classe de risco dele. E aí isso muda a forma como ele vai ser, processado na Anvisa, né? Como ele vai ser submetido na Anvisa, se ele vai ser só notificado, se é classe 1 ou 2, ou se ele vai precisar de um registro, que é classe 3 e 4. Né? Então, a parte da regulação, ela é uma parte bastante importante acho que para qualquer área, né? Inclusive do esporte. Na hora de desenvolver, tem que estar atento com isso, porque o que acontece se eu coloco um aplicativo, por exemplo, que ele tem uma finalidade clínica e não está notificado ou registrado? Ele vai sofrer recall, né? Então, se tiver uma denúncia, ele vai ter que ser retirado das plataformas, né? Então, por isso que é muito importante, desde o momento da concepção de um projeto que envolve saúde, a gente ter essa ideia, do ponto de vista da regulação, qual é a finalidade? Cai dentro da norma ou não cai dentro da norma? Porque, inclusive, você pode pensar como desenvolvedor, se você quer que caia, porque você fala assim, não quero que caia, porque eu não quero passar por todos os trâmites burocráticos de vigilância sanitária. Então, daí você não vai oferecer aquele módulo que, de repente, se ofereceria. Não oferece agora, né? Você pode oferecer vamos pensar um 1.0, e aí no 1.1 você vai trazendo mais características clínicas e você vai se preparando para essa regulação que acontece. Né? Fábio, eu poderia pensar de uma forma simplista aí sobre se é um dispositivo que vai gerar
vai levar um tipo de tratamento, eu preciso de regulação, Precisa. e quando for um dispositivo onde que vai entregar valor a partir de uma informação, mas não tem essa premissa para tratamento, aí eu já não precisaria dessa regulação da Anvisa, ou pensar assim, tá errado? Mesmo. É não, isso. Tá correto. Tá correto. A única coisa é que quando a gente vai pensar sobre isso, a gente tem que pensar não só tratamento, porque cai na regulação, eu vou falar basicamente aqui algumas coisas. Por exemplo, se a gente pensar em reabilitação, cai na regulação. Se a gente pensar em tratamento, cai na regulação. Se a gente pensar em diagnóstico, cai na regulação. Se a gente pensar em monitoramento do paciente, mas um monitoramento mais clínico. Né? Não é um acompanhamento da sua saúde para garantir bem-estar, né? Aí, nesse caso, não cairia. Mas se é um monitoramento onde eu estou avaliando a evolução clínica, ou estou me propondo a avaliar algum dado clínico, aí isso cai na regulação. E é muito interessante, né? Porque, por exemplo, treinamento de força que é usado em reabilitação, ele é muito próximo do que é o treinamento de força que a gente faz para ganhar força. E pelo que eu entendi, o treinamento de força para você ficar mais forte ou ter hipertrofia não entra na... Ele não entra porque, assim, depende muito de como você, desenvolvedor, está dizendo que o seu produto vai fazer. Então, se você chegar para mim e falar, Fábio, olha, eu tenho esse produto, ele é para força e ele vai tratar fibromialgia. Em algum nível, em algum grau, ele vai ajudar. Você colocou um parâmetro clínico nisso. Aí vai passar por regulação. Agora, se você falar para mim, não, é força. É para hipertrofiar, mas não está relacionado com nenhum critério clínico de tratamento, de diagnóstico, de monitoramento clínico, entende? Legal. Aí, nesse caso, não entra. Por isso que é muito importante, né? Aqui no FIT a gente trabalha com aceleração de startups, né? E na saúde, eu sempre chamo a atenção para esse ponto, né? Enquanto você está no momento da startup, né, que você está ali pivotando um produto, seja um software médico, um software de saúde ou um dispositivo, né, ainda dá tempo de você entender se você já quer entrar com algum ponto que esbarre na regulação, e aí você vai ter que, né, buscar o trâmite para regulamentar isso, ou não. De repente você não precisa desistir, né? Tem muita gente que fala assim, então eu não quero. Não, você não precisa desistir, você pode colocar aquilo num roadmap, numa timeline, e falar assim, nesse momento eu vou entregar um módulo que não esbarre em regulação, mas enquanto isso eu já vou me preparar para liberar módulos que aí sejam módulos que possam ser utilizados dentro de uma clínica de reabilitação, por exemplo, né? Por isso que é importante, a gente da regulação, a gente às vezes é persona non grata, né? Porque a gente sempre vai trazer os problemas, né? Mas com certeza a gente traz a solução num nível regulatório, né? Então, olha, se você desenvolvedor for para isso, a gente vai ter que regulamentar. Senão, não vai precisar, né? Mas para você regulamentar, o passo é esse. Então, a gente ajuda nesse mapeamento regulatório mesmo, né? Do teu produto, e mesmo que for um aplicativo, né? Mesmo que for um aplicativo do seu celular, mas tiver uma atuação mais clínica, muito provavelmente ele vai precisar de alguma regulação, né? Mas todos esses casos a gente vê mesmo assim, caso a caso, sabe? Assim, a gente tem um apoio muito grande da Anvisa, no sentido de quando a gente fica em dúvida, né? Fala, olha, esse produto aqui é um produto que eu tô meio na dúvida. Então a gente entra em contato com a Anvisa, né? E aí a Anvisa tem esse canal aberto onde ela diz pra gente, olha, eu entendo que é ou não é, e ela justifica o porquê, né? Imagino que essas tecnologias futuras, né, que a gente pensa que estão por vir ainda, como o Adson mencionou, IoT, eu cito aqui também Digital Twins, Metaverso, sim. Né, blockchain. Eu gostaria de entender qual é o desafio, além da regulamentação, quais são os desafios de implementar essas tecnologias na saúde. Legal. Quando a gente fala de blockchain, quando a gente fala de metaverso, Digital Twin, IoT, inteligência artificial, isso tudo a gente considera uma tecnologia emergente, que leva a uma tecnologia nova, a uma tecnologia que gera expectativas. É importante a gente entender até qual ponto a gente consegue utilizar essa tecnologia na área de interesse. Então, só para ilustrar um cenário, a questão do metaverso, a gente está trabalhando, isso aí foi um conceito de um livro, de
92, 42, se eu não me engano, que basicamente ele remete a um ambiente virtual, onde que a gente teria nossos avatares e a gente tem uma realidade paralela ali. Então a gente tem 3 grupos, na verdade. A gente tem a realidade aumentada, a gente tem a realidade virtual e a gente tem a realidade mista. Então, só uma definição bem rasa, a gente pode entender que é uma realidade virtual a imersão do indivíduo naquele ambiente. Então, isso que seria o core ali do metaverso. Uma realidade aumentada, por exemplo, é onde que você tem um cenário virtual, virtualizado, você tem um holograma ali, uma projeção, mas você não perde a sua noção do ambiente real que você está. Então, isso na área da saúde tem vários exemplos, tá? E a realidade mista, só para concluir, é uma realidade onde você tem os dois ao mesmo tempo. Então, isso no cenário da medicina, tanto esportivo ou qualquer outro cenário, é bem interessante porque possibilita, por exemplo, que você consiga ter uma assistência de algum procedimento de uma forma remota, você ter ali por exemplo, você está aprendendo algum tipo de procedimento, você está querendo fazer uma orientação ali para algum atleta, você está querendo avaliar a performance do atleta, então possibilitaria que você, de uma forma remota e bem interativa, a partir de holograma, seria aquele cenário tipo Homem de Ferro, o Jarvis, que abre assim, vê, tem aquela visão de mundo. Então isso seria um exemplo, por exemplo, da realidade mista. Agora, se a gente vai para o lado do blockchain, a definição é bem longa. Então, a definição do blockchain basicamente um mecanismo de gerenciamento de banco de dados avançado, onde que gera o compartilhamento de informação em um sistema distribuído. Então, isso é a definição do blockchain. Nesse cenário, basicamente, o que você tem? Você tem informações que elas estão alinhadas em blocos. Então, esses blocos eles são controlados de forma cronológica, e aí existe um conceito que a gente coloca, que é que esse sistema ele é confiável, ele te traz um nível de privacidade, e ele é inquebrável porque ele tem algo que a gente chama de livro-razão, que ele vai controlar isso. Para que ele serve? Ele serve justamente para não ter alteração nessa base de dados, se todos os integrantes dessa arquitetura não estiverem de acordo, sabe? Então, isso para o cenário da medicina, obviamente a gente tem aonde que já acontece, mas tem uma perspectiva, sabe? Que a gente analisa a questão de segurança, a gente analisa a questão de privacidade de dados, porque basicamente é um algoritmo onde que você... A gente pode dizer, é um algoritmo que chama algoritmo hash, que de certa forma ele vai encriptar aquela informação e só se as informações coincidirem nessa parte de criptografia, aquele procedimento é validado. Então, por exemplo, poderia ter uma avaliação, uma auditoria interessante de quem que está da clínica ali que está acompanhando aquele paciente com, por exemplo, a farmácia, por exemplo, com o atleta, enfim. Então, é uma infinidade de possibilidades aí que poderia... O Digital Twin acaba levando para um cenário que traz um pouco da parte de realidade aumentada que eu trouxe, faz um acompanhamento em tempo real daquele atleta, daquele paciente, e ainda consegue fazer previsões baseado em dados que são coletados daquele paciente, fazer previsões de procedimentos que podem ser realizados naquele paciente de forma virtualizada, né? Então, não necessariamente aquele procedimento ele tem que ocorrer para ser entendido o resultado que vai dar. Então, ou seja, se a gente faz por exemplo, coloca na área do esporte isso, você conseguir ter uma tecnologia ali que você consegue prever como que aquela abordagem, aquela ação biomecânica ali, biomotora que você está colocando naquele atleta, aquela decisão que você está tomando, como que aquilo vai influenciar na performance do atleta, é algo que eu acho surreal, né? Toda vez que eu converso sobre esse tipo de assunto, assim, meu imaginário assim, vai muito longe, que eu começo a pensar nas coisas que a gente vê em filme, né? Tá o cara da regulação aqui pra dar uma ajudada nessa viagem, hein?
Mas, por exemplo, essa questão do digital twin. Vou trazer alguns esportes que eu pensei agora, por exemplo, de aplicações. Vou pegar natação e esqui, por exemplo. A natação, ela tem um ambiente que é muito desafiador, porque você está num fluido diferente, né? Você está na água. E para quem tem alguma familiaridade com mecânica de fluido, sabe que isso é bastante complexo de se estudar. Então, quando a gente pensa na área do esporte, a gente tem muitos engenheiros que precisam ajudar a entender qual é a melhor mecânica de nado, por exemplo, para esses atletas. E você tem uma estrutura de previsão para poder ajustar esse tipo de coisa dentro dessa mecânica, dentro desse fluido, é algo muito interessante. Porque na natação isso influencia muito no resultado, né? Porque o ângulo que você entra com o braço, o ângulo que você entra com a mão, pode mudar muito o seu rendimento. Porque você pode melhorar a sua propulsão, diminuir o seu arrasto dentro da natação, uma série de coisas. E a mesma coisa que é feita no esqui, que você tem que descer lá na neve. Eles fazem muito estudo em túnel de vento, que testam a aerodinâmica de carro, por exemplo. Porque como um dos principais fatores é o quanto você consegue diminuir de arrasto, isso também é uma forma que você tem de estudar esse tipo de coisa. Mas quando a gente pensa na realidade aumentada, a realidade virtual, eu penso em alguns outros cenários, por exemplo. Dentro dos esportes de aventura, você vai explorar algum lugar, ir para essas trilhas, né, esse tipo de coisa. Você ter esse atendimento virtual para te ensinar a fazer um procedimento ali é algo que pode ser muito interessante, pode mudar muita coisa. Dentro da realidade virtual, a gente já tem alguns estudos que trabalham com, por exemplo, a parte de saúde mental, de imersão com idosos, por exemplo. Porque pensando no lado dos idosos, né, uma das coisas que a gente tem muito problema com isso é a solidão. É algo que assola muitos idosos. E a realidade virtual é algo que traz muitos benefícios para isso. Pode ajudar bastante nessa questão de estar participando de alguma sociedade de forma geral. Para quem tiver qualquer familiaridade com isso, eu já dei personal para senhoras e senhores, né? A principal coisa que você faz quando você está trabalhando ali é conversar, mais do que dar treino, né? Porque essa questão eles querem falar sobre o dia a dia, sobre a vida, como que eles estão fazendo. Então, assim, uma coisa que é muito interessante quando você trabalha com esse público é que você tem ali, sabe tudo sobre toda a vizinhança. Tudo isso pode trazer muitos benefícios para essa população. Trazendo, por exemplo, das dificuldades para isso, o Edson comentou sobre, vamos passando por esses temas legais, sobre privacidade, esse tipo de coisa. Mas uma outra dificuldade que eu enxergo agora é a proximidade dessa geração de idosos com as tecnologias. Isso vai mudar, com toda certeza. Por quê? Uma coisa que é realidade é que a gente está tendo uma inversão da pirâmide etária. O que é isso? Em geral, o que a gente sempre teve nos países era uma base de jovens, então as pessoas mais jovens eram a maioria na população, e conforme ia aumentando a faixa etária, menos pessoas tem nessa faixa etária. Então, pessoas 90 mais são incomuns de se encontrar. Era muito mais recorrente da gente se encontrar as pessoas com 20, por exemplo. O que acontece é que, até 2060, nas previsões, a gente vai ter uma inversão dessa pirâmide etária. Então, vão ter mais pessoas com 60 anos, 50 anos, do que tem pessoas com 20. E a gente vê esse processo em diversos países. E a gente tem alguns problemas nisso que, assim, uma coisa que é sempre muito importante é que o país enriqueça antes de envelhecer. Porque senão a gente tem problemas com previdência, uma série de coisas. Mas, por que eu tô tocando nisso? A geração de idosos que a gente tem agora, as pessoas com 60 anos, por exemplo, não são pessoas que passaram a maior parte da sua vida presente dentro da tecnologia. Então, a gente tem muita recusa, muita dificuldade de mexer com isso. Então, tudo isso dificulta esse acesso a essa população com a tecnologia. Então, todo mundo tem algum parente mais velho, alguma senhora que tenha proximidade, que tem dificuldade de mexer no celular, que não tem essa facilidade que a gente tem por estar envolvido nisso diretamente. Então, em 2060, a geração de idosos são essas pessoas que estão falando aqui agora, né? A gente espera. Pegando esse gancho do que você falou, né, falar um pouquinho do nosso futuro,
Eu gostaria de saber se você tem em mente algumas tecnologias que vão ajudar nesses cuidados domiciliares, nesses cuidados com os idosos, né? Quais são as tecnologias que estão sendo mais promissoras nesse sentido e se você já consegue enxergar os desafios disso? Eu acho que os desafios para isso, nesse primeiro momento, é justamente essa questão da acessibilidade para as pessoas mais idosas nesse momento, porque elas não têm essa familiaridade com a tecnologia e o desejo de querer utilizar, né? Eles vão pensar que tudo é frescura ou algo do gênero. E a gente é muito integrado nesse mundo, né? Então, um fenômeno interessante que está acontecendo é que isso é muito curioso. As crianças de hoje em dia têm desenvolvimento motor similares às pessoas com deficiência visual. E aí, por que isso? Porque a gente não costuma pensar nisso, né? Mas os cegos, né, as pessoas que têm deficiência visual, eles têm essa questão do tato, da questão do toque muito bem desenvolvido, por conta da ausência da visão. E as crianças de hoje em dia, por crescerem já dentro, mexendo em celular, tablet, e cada vez menos praticar as atividades físicas que utilizam o corpo todo, né, tem desenvolvido menos essa questão motora global e muito essa questão tátil. Então, crianças de hoje em dia têm esse desenvolvimento motor parece próximo a pessoas com deficiência visual. Então, se a gente pensa numa geração que nasceu imersa na tecnologia, os idosos não são pessoas diferentes do que eles eram com 20, com 40 anos, né? Elas só vão trazer esse saudosismo desse tempo, mas ainda assim vão trazer as coisas que eles tiveram ao longo do seu desenvolvimento. Então, quando a gente, foi a nossa vez, né, de ser idoso, de falar sobre todo mundo do bairro, a gente já vai estar familiar com essa tecnologia e esse uso vai ser muito mais recorrente. Então, para esse tipo de caso, eu gosto de pensar nas coisas que estão próximas da gente. Vou pegar o exemplo do smartwatch, por exemplo. A gente já tem algumas coisas relacionadas com isso, né, desse monitoramento. Por exemplo, a análise de queda. Queda é um risco, os idosos têm riscos muito grandes quando sofrem uma queda, porque uma fratura de quadril, uma fratura de fêmur, deixa ele acamado e isso vai fazer aflorar uma série de outras coisas. Sim. Então, o monitoramento de queda, a gente pode estabelecer previsões com base nisso. A gente pode observar essas variáveis fisiológicas através de uma tecnologia vestível, que pode ser muito menor daqui para frente, e conseguir monitorar isso de forma muito mais intensa, né? Desde que a gente siga, né, os preceitos para essa questão legal, né, de observar esses dados. Mas a gente poderia fazer predições e identificar padrões nessas pessoas para que possa evitar esse tipo de coisa. Porque todo mundo tem essa familiaridade de que se algo é descoberto antes, a gente consegue lidar muito melhor, né? A gente pode ter um tratamento menos agressivo, pode ter tratamentos muito mais efetivos. Então, eu acho que os estudos na área da saúde em relação à predição e às previsões dentro das tecnologias vestíveis pode trazer muitas coisas. Porque, assim, óbvio que isso são só conjecturas, né? Mas se a gente entendesse que um certo padrão de frequência cardíaca ou uma oscilação na temperatura, ou que ele fosse capaz de identificar alguns metabólitos sem ser invasivo, seria muito interessante. Então, sei lá, se ele conseguisse, através de alguma forma de luz ou algo do gênero num relógio, observar alguma variação metabólica, a gente tem uma série de abordagens que pode fazer isso e o relógio falar, olha, você pode estar com algum problema, procura um médico, algo assim. Nessa questão das quedas, por exemplo, os relógios já avisam serviços de emergência. Então, são os dispositivos que a gente chama de queda é quase queda. Inclusive, a gente vai escrever um artigo sobre isso aqui. Então isso a gente tem formas de integrar isso. E, por exemplo, a realidade virtual pode ser uma forma de tratamento mental para os idosos muito importante. Porque essa questão da solidão ela é muito grave nos idosos, né? Porque eles acabam... É uma coisa rotineira, né? Ele tem os seus filhos lá, seus netos, e cada um vai seguir para um canto e o idoso fica lá sozinho. E aí, por exemplo, uma das coisas que muda é se esse idoso tem um parceiro ou parceira, né? Para acompanhar, muitas vezes vão ficar viúvos.
Sim. E isso gera grandes problemas, né, para a saúde mental, que a gente acaba não dava tanta relevância, né, para essa população, porque normalmente ela já está acompanhada de alguns problemas físicos, né? E a gente tende a priorizar eles primeiro, né? Então, tem uma hipertensão, uma diabetes. Então, eu acho que esse tipo de previsão de diabetes, de hipertensão, eu acho que é fenomenal que a gente possa trabalhar com isso. E eu penso numa questão, quando a gente pensa em gerontologia, né? O estudo do envelhecimento, né? Não é do velho, não é do idoso. É do processo. Então, imagina se a gente consiga avaliar isso durante o nosso envelhecimento. Ou, quem sabe, fazer predições a partir do nascimento. Então, O quanto eu estou envelhecendo com qualidade. Isso é bastante importante pra gente pensar Sim. a partir de agora, né? O quanto eu estou envelhecendo com qualidade. Porque No- não adianta, não dá pra mudar aos 60. Melhor eu mudar agora que eu tô com 18, né? Eu penso nessa questão, por exemplo, até neonatal, né? Tipo, a gente já faz uma série de exames na criança quando ela nasce. Eu, como eu falei mais cedo, eu trabalho com predição de variáveis de aptidão cardiorrespiratória. Uma rápida introdução sobre isso, mas assim, são variáveis que falam ali um pouco sobre o seu sistema circulatório, né? E a sua questão respiratória, cardíaca, né? E elas têm uma relação inversamente proporcional à causa à mortalidade. Então, quanto melhor você é em aptidão cardiorrespiratória, menos você morre. Isso é uma variável legal. E eu fiz esse trabalho de predição com jovens, né? Com jovens adultos e tal. Mas imagina que legal se a gente pudesse fazer esse tipo de análise em recém-nascido. E a partir daquele momento a gente pudesse fazer algum tipo de intervenção para que lá na frente ele não sofresse desse tipo de coisa. E aí a gente tem análises plausíveis para isso, com a genômica, que vai estudar esses genes, a metabolômica, que é a técnica que eu trabalho, que vai estudar esse metabolismo. Então, se a gente conseguisse prever essas características fenótipas do ser humano neonatal, a gente poderia ter ganhos com a saúde a longo prazo imensos. Porque ele nasce, faz todos esses testes, olha, você tem disposição a ter problema cardíaco, você tem predisposição a ter hipertensão. É um exame do pezinho mais Intenso. otimizado, assim, amplo. Então, eu acho que a gente tem só a ganhar com essas tecnologias e eu acho que elas vão ser cada vez mais implementadas por conta da nossa familiaridade com isso, né? A gente já é muito imerso nessa tecnologia. É super interessante, né, quando a gente fala sobre os impactos dos avanços tecnológicos que tem no mundo, né? Mas eu acho que é importante a gente abordar isso na saúde, não apenas os benefícios, mas também os desafios que a gente enfrenta, colocando a tecnologia cada vez mais inserida, né, no nosso meio. Então, o que nós discutimos aqui hoje, eu acho que dá uma certa esperança pra gente de que cada vez mais o objetivo é utilizar a tecnologia para promover a saúde e o bem-estar das pessoas, né? No começo a gente usava muito como uma distração para jogos, enfim, hoje em dia até os jogos necessitam dessa parte da saúde e do bem-estar. Bom, eu adorei o nosso bate-papo. Espero que vocês e o nosso público tenham gostado. E muito obrigada por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês, o público que disponibilizou o tempo deles. E o que eu não posso esquecer de falar é que os nossos cursos do FTA são gratuitos e abordam esses temas de tecnologia e também de saúde. Você pode acessar o link na descrição do vídeo. E é isso. Ativem lá o sininho e fiquem atentos às divulgações das turmas. Tchau, gente. Tchau. Obrigada, viu, Obrigado. gente? Até a próxima.